Bom, novamente, boa noite aos irmãos, aqueles que estão nos assistindo. É, Eu pedi para nós cantarmos esse hino, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E esse hino tem tudo a ver com a nossa mensagem dessa noite, que a gente vai falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. E é exatamente isso que Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios. E é a partir desse capítulo que a gente vai estar estudando um pouquinho. Bom, vamos então começar lendo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Só até aqui por enquanto. Então, aqui no início, Paulo vai fazer esse apanhado e falar assim o que eu acredito que é o básico do Evangelho. A mensagem do Evangelho ela é baseada em três coisas. A pessoa tem uma relação com a pessoa de Cristo nas Escrituras e na história. Ela tem relação com a morte dele por nossos pecados, segundo as Escrituras. E, em terceiro lugar, tem relação com sua ressurreição, também segundo as Escrituras. Olha só o que diz o comentário aqui da Bíblia. Nos versículos 1 a 8, o apóstolo esboça o evangelho da graça de Deus. Tem relação com uma pessoa, o Cristo das Escrituras e da história. Tem relação com sua morte por nossos pecados, segundo as Escrituras. E 3, tem relação com sua ressurreição, igualmente segundo as Escrituras. Sua sepultura é considerada a evidência de sua morte. E o fato de ele ter sido visto com vida é usado como prova de sua ressurreição. Este é o evangelho que Paulo pregou, que a igreja primitiva aceitou, evangelho pelo qual os homens são salvos. Esse aqui diz que é um dos registros mais antigos escritos do que é o evangelho. A gente sabe que os historiadores, né, só fazendo uma curiosidade aqui, os historiadores dizem que o evangelho que foi escrito primeiro foi o de Marcos, teria sido escrito ali por volta do ano 60 até 70 depois de Cristo. Enquanto que a carta de 1 Coríntios teria sido escrita mais ou menos ali por volta do ano 50 e poucos de 57, 55 depois de Cristo. A gente sabe que Paulo escreveu a carta aos Coríntios quando ele estava em Éfeso. Lá no livro de Atos, se não me engano, Atos capítulo 15, Paulo tem uma briga com Barnabé por causa de Marcos. Barnabé leva Marcos, já falei aqui uma vez sobre isso. Barnabé leva Marcos, e aí mais ou menos, acho que no capítulo 19 ou 20, se não me engano, Paulo está em Éfeso. Ele passa alguns anos lá, e é provavelmente aí quando ele escreve a carta aos Coríntios. Provavelmente Marcos ainda estava com Barnabé e ainda não tinha escrito o seu evangelho. Aí, então, por isso que aqui é o primeiro registro escrito, né, que a gente considera assim. E o evangelho é exatamente isso, é a pessoa de Cristo, ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou. Então aqui Paulo vai trazer esse primeiro comentário, trazendo a ressurreição como um fato. E aqui, mais para frente, ele vai continuar dizendo, no versículo 5. Pode falar. No sentido de que o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho é o poder de Deus salvação. Aí eu costumo sempre dizer que o que é a mensagem? Qual a mensagem do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus salvação. É o poder de Deus, está lá em Romanos capítulo 1, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, a mensagem do Evangelho é essas palavras que você leu aí. É Cristo morto e ressuscitado. Né? Saber que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso mesmo. Se os irmãos quiserem participar, sintam-se à vontade. Aí no versículo 5. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Então, aqui Paulo vai trazer a parte do testemunho, né? Cristo não só morreu e foi sepultado e foi ressuscitado, mas ele também apareceu para as pessoas e as pessoas puderam ver isso. E ele chega até a listar, tem mais de 500 irmãos que viram isso e alguns deles estão vivos ainda. Você pode ir lá perguntar a eles, né? Então foi... além do que Paulo vai dizer aqui, segundo as Escrituras, né, que já bastaria, segundo as Escrituras, o testemunho das Escrituras, além disso, ainda tem o testemunho de vários irmãos. E aqui, no versículo 8, né, Paulo vai dizer que ele é como um abortivo. Aqui na minha versão está como um nascido fora de tempo, né? Aqui, olha o comentário aqui que a Bíblia traz aqui. Nascido antes do tempo, prematuramente, Paulo se considerava um israelita, cuja hora de nascer de novo não havia chegado para a nação como um todo, de modo que sua conversão pela manifestação do Senhor em glória foi uma ilustração ou exemplo anterior à futura conversão nacional de Israel. Ou seja, aqui Paulo diz que esse abortivo, né, para explicar isso, que ele se considerava alguém que era uma figura de que Israel ia se converter. Essa questão das pessoas testemunhando a ressurreição de Jesus por causa disso. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela baseia na morte de Cristo e na sua ressurreição. Né? Então, se não houve ressurreição, não tem mensagem do Evangelho. O Evangelho não tem valor nenhum. Entendeu? Então, quer dizer que traz essa palavra aqui, ó. Foram vistos, testemunhas, pessoas que vivem, Exatamente. Essa questão. É o que ele vai falar em seguida, né? Que é a importância de tratar esse assunto. Que ele termina fechando no verso 11, né? Que ou seja ele falando, ou seja as outras pessoas falando, é isso que eles pregam e é isso que os irmãos creram, né? Eu falei aqui, se não me engano, em dezembro ou janeiro, sobre o Salmo 16. Coloca para mim o Salmo 16. Se não me engano, o penúltimo versículo, ou o último, se não me engano. Bota o anterior. Isso, esse aí. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu mencionei que esse salmo era profético. É exatamente o que Pedro fala, capítulo de Atos. Atos, capítulo 2, versículos 22 a 28. Varões israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis.
A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era passível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Isso é Pedro falando. Paulo também vai citar esse mesmo texto lá em Atos 13, versículo 33. 33 a 37. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ou seja, profecias sobre a ressurreição do Senhor, trazidas aí à interpretação por Pedro e Paulo. Agora, então, Paulo vai começar falando sobre a importância da ressurreição de Cristo. Versículo 12, volta lá para 1 Coríntios 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, Paulo aqui vai fazer um exercício mental de acordo com o argumento daqueles irmãos que argumentavam não haver ressurreição. Porque se a ressurreição não era verdadeira, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação não tinha valor. Se a pregação não tinha valor, aqueles que receberam a pregação tinham uma fé que não tinha valor também. E se a pregação não tinha valor, os apóstolos que traziam a pregação eram mentirosos. E a fé dessas pessoas também era sem sentido, porque não haveria perdão dos pecados sem a ressurreição. E também os mortos, aqueles que morreram, não teriam ressurreição e por isso estariam perdidos por causa da falsa fé que eles tinham. Só que aí Paulo termina falando no versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente sabe que a ressurreição não foi apenas Cristo que ressuscitou, né? A gente vê na Bíblia outras pessoas, né, que ressuscitaram. O Vantuí costuma falar daquele dos milagres messiânicos. Ressuscitar é um deles. Então, ressuscitar Lázaro. Então, não só o Senhor ressuscitou a si mesmo, né, como também Lázaro foi ressuscitado. E também coloca Mateus 11, 4, 5. Paulo está fazendo uma colocação aqui hipotética no sentido, parece que ele está
sátira. Ele usa a expressão várias vezes, se não existe, se não tem, né? É a mesma coisa que virarmos assim, se não existe inferno, céu e inferno, se não existe Deus, então não existe certo e errado. Se não existe céu e inferno, besteira de ficar aí tentando ser bom, né? Se a vida só limita isso aqui, né? Então ele vai falando várias vezes, diz essa palavra aqui, ó. Se não há ressurreição, e se Cristo não ressuscitou, e se na verdade os mortos não ressuscitam, e se os mortos não ressuscitam, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Então ele vai falando várias vezes, hipoteticamente. Então isso que nós estamos falando é tudo mentira, besteira, não perdendo tempo, né? Mas ele vem pela frente, ele vai falar. É porque ele vai demonstrando como que aquele pensamento não faz sentido, né? É que ou eles são crentes que acreditam na ressurreição, ou eles não acreditam em Cristo, melhor viver do jeito que o resto vive, né? Tem um escritor do passado que escreveu, tem um dilema, né? Ele fala que é o trilema, né? Eu esqueci o nome do escritor. Então ele escreveu três colocações a respeito de Jesus. Ou Jesus era um lunático, ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era Deus, né? Então, essas três questões. Ou Jesus era um lunático, no sentido de falar que ele ia morrer e quem cresce nele ia ser salvo, né? Uma coisa assim absurda. Ou ele era um mentiroso, falando que ele era filho de Deus, ou realmente ele era Deus, né? Então, esse é um trilema que esse escritor escreve nesse sentido, né? Trazendo essas três colocações a respeito de Jesus. É isso mesmo. Quando João Batista, né, manda lá perguntar, o Senhor dá essa palavra, fala com o pessoal para falar com ele, ó. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Agora Mateus 27, 50 a 53. Olha só o que aconteceu. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, quando o Senhor ressuscitou, muita gente saiu do cemitério andando e apareceu para as pessoas, saíram dos sepulcros. Ou seja, a ressurreição era um fato, né? E Paulo vai dizer que sem ela, sem a ressurreição de Cristo, nada valeria a pena. Agora, Paulo vai trazer um outro assunto. Ele vai falar sobre a ordem das ressurreições. Versículo 20, volta lá, 1 Coríntios 15. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, e também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. As primícias, né? Meu pai falou aqui outro dia sobre as festas do povo de Israel. E as festas das primícias era uma delas. E a festa das primícias era comemorada exatamente no domingo, depois da Páscoa, e foi exatamente o dia que o Senhor ressuscitou. E aqui Paulo vai dizer que Cristo foi feito as primícias, porque ele foi como o primeiro aquele que venceu a morte, e através da ressurreição dele, que todos nós temos
também a ressurreição. E isso é bem interessante se a gente ler aquele texto que a gente não precisa abrir, não. Aquele texto que a gente leu em Mateus, né? Que o Senhor ressuscitou e junto com ele muitas pessoas também apareceram, né? Olha o que a Bíblia, um comentário aqui, traz sobre essa questão de Adão e Cristo. Por força do contraste, Adão é um tipo de Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, ou seja, recebeu a vida de outrem, de Deus. E o último Adão, em espírito vivificante. Longe de receber vida de outrem, ele mesmo era a fonte da vida e deu essa vida a outros. Quanto à sua origem, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Cada um deles é a cabeça de uma criação, e essas também estão em contrastes. Todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. A criação adâmica é carne, ao passo que a nova criação é espírito. Esse contraste, né? Adão, a figura de Cristo no tipo de contraste. Agora vamos voltar lá no versículo, onde a gente parou, 24. Jesus, tem uma colocação que eu acho interessante. Adão caiu no jardim. Lugar bem estruturado. E Cristo foi fiel no deserto. Né? Essa questão de localização. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo falou então aqui que a morte, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ou seja, a morte ela atinge todos aqui na Terra. Aqui na Terra todos nós morremos. Mas a morte ela vai ser aniquilada. Por mais que ela seja a última, ela vai ser aniquilada. Vamos continuar então. Aonde que a gente parou? Já leu isso aí, né? 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, Paulo agora vai falar sobre o valor moral da ressurreição. No versículo 29, ele vai falar uma questão que parece assim, se a gente olhar de primeiro, parece difícil entender, né? Os que se batizam pelos mortos. Como assim, os que se batizam pelos mortos? Não está falando exatamente de batizar alguém em nome de outro irmão morto, ou nesse sentido. Aqui Paulo está falando sobre aquelas pessoas que aceitavam a Cristo e eram batizadas e agregavam na igreja, substituindo aqueles irmãos que iam ficando mais velhos e acabavam morrendo. Então Paulo está falando exatamente isso. O que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Ou seja, aqueles que
se convertem, então vão substituir os irmãos que vão passando. Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Ou por que se batizam eles então pelos mortos? Por que eles vão tomar o lugar dos outros irmãos se aqueles outros irmãos também, o que eles fizeram também não tem valor? Né? Exatamente isso que Paulo está falando aqui. Aí no 30, por que estamos nós também toda hora a perigo? Paulo sabia falar disso, Paulo sabia do que ele estava falando, né? Porque ele passava perigo toda hora. E é o que ele vai falar na frente. Cada dia ele morre gloriando pelos irmãos. Então, ele até fala aqui da estadia dele em Éfeso. Diz que ele combateu contra as feras. E de que aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam, né? Voltando naquela parte, né, que a pregação não teria valor. Tem uma lógica que o mundo sem Deus, a lógica é essa. Se não existe Deus, não existe certo ou errado, não existe céu e inferno, qual a vantagem de eu ser bom aqui? Qual a vantagem de eu me santificar aqui? Não existe céu, não existe inferno. Né? Essa é a lógica que as pessoas caminham. Né? Se como homem eu combati em Éfeso contra as bestas, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam. Tá vendo? Aí ele vai e chama a atenção aqui, ó. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações, não vos enganeis. Né? Espera. As más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente, que os irmãos, aqueles irmãos, eles estavam dando conversa para essas ideias, né? Estavam dando lugar para essas ideias. Aí Paulo faz esse alerta aos irmãos lá de Corinto. E ele lança essa, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Fazer o que a gente quer, né? Porque se a gente morre e deixa de existir, mas se a gente morre e se a gente ressuscita, aí tem algum valor o que, né? Eu vi uma vez a pessoa dizendo que se eu morrer e eu fui um fiel a Deus, crente em Jesus, morri e chegou lá, não existe céu e inferno. Céu e inferno. Morrer e acabou. Qual é o meu prejuízo? Tem prejuízo. Entendeu? Agora, se eu morri e não me preocupei com isso, e cheguei lá e existe céu e inferno, o prejuízo é grande. Entendeu, cara? O prejuízo vai ser grande. Porque se eu fui temente a Deus, procurei caminhar nos caminhos de Deus, morri, e cheguei lá e não existe céu e inferno, foi tudo uma conversa fiada, morri e acabou, não tem perda nenhuma. Não tem perda nenhuma. Né? Agora, se eu vivi uma vida dissoluta, não quis saber da salvação em Cristo, e morri, e cheguei lá, e existe céu e inferno, aí, meu amigo, o prejuízo é grande. É exatamente isso. Agora, Paulo vai passar para um outro tópico. Ele vai explicar como que vai ser a ressurreição, ou como que se dará. Versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Vamos ler mais o próximo. Semeia-se em ignomínia,
ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, aqui Paulo vai trazer algumas figuras para explicar como que se dará esse processo da ressurreição. Porque exatamente os irmãos perguntavam como que isso se daria. E aqui a primeira figura que ele traz é a figura da semente, né? A semente, quando a gente planta ela, depois nasce uma planta, uma árvore, o que seja, ela é sempre diferente da árvore que vai nascer. Então a semente, geralmente um negocinho pequenininho, nem parece com aquela árvore que ela vai nascer depois. Mas aquela semente, você bota no chão, ela tem que morrer para a árvore nascer. A semente, ela vai deixar de existir para existir a árvore. E muitas das vezes, você só olhando a semente, você não sabe como que vai ser a árvore. É exatamente essa figura que Paulo traz aqui. O corpo que há de nascer, ele é diferente do corpo que nós temos agora. Aí ele vai dizer que Deus dá ao corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. E aí ele vai citar algumas outras figuras, né? A carne, a diferença entre a carne dos animais e dos homens, a diferença entre os corpos celestes e os corpos terrestres, a diferença entre a glória do sol, da lua, das estrelas, coisas que são parecidas, mas que são diferentes, né? Dá pra gente dizer assim. Então, ele explica isso assim. Ele vai dizer no 42, ó, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, aquele corpo, o nosso corpo, esse aqui, vai ser semeado em corrupção e vai se tornar um outro corpo incorruptível. E aí a gente lembra, né, que Cristo é as primícias. Olha no 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Foi o que a gente falou. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, assim como Adão foi feito do pó da terra, tinha o corpo de carne, né, como a primeira criação que era em carne, assim também o Senhor que veio do céu, né, fará a segunda criação que será espiritual. E assim Paulo vai diferenciar. A nossa mente não alcança a grandiosidade das coisas espirituais, né? Falando aí, como é que citou aí, você acabou de citar, que nós não alcançamos as coisas espirituais, mas de que maneira? Eu não sei, eu não vou te explicar o que para você voltar, porque você não vai também lembrar. Mas para a gente ficar imaginando nas coisas espirituais, a nossa mente é fraca. Não alcança porque a grandiosidade é demais, é muito importante as coisas espirituais. Mas se nós nos exercitarmos, porque tudo é exercício, né? Se nós nos exercitarmos em ter uma intimidade com Deus,
Nós não vamos alcançar, mas vamos sentir o sabor das coisas espirituais. Exatamente. As coisas espirituais, isso é realmente difícil de compreender, e é exatamente por isso que Paulo, que era uma pessoa muito sábia, ele trouxe exatamente essas figuras, né? Comparar a semente com a planta. Veja bem a intimidade que Paulo tinha com o Senhor Jesus. Né? Era muito. E como ele tinha, nós também temos condição, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ele também era homem. Não é verdade? Eu penso assim, mas a nossa incredulidade, as nossas fraquezas, coloca uma muralha. E nós precisamos de arrancar de nós essas muralhas e termos mais intimidade com Deus, para recebermos mais bênçãos. Porque quantas vezes nós deixamos de receber as bênçãos, é culpa nossa. É isso mesmo. A palavra que ele fala, no versículo 50, versículo 49, assim teremos também a imagem do celestial. É aquilo que João vai repetir lá na sua carta, na verdade, de João. Na carta de João, né? Assim, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, ele faz essa palavra aqui. Né? E no versículo 50, ele diz agora que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não tem jeito. Ela tem que morrer. De alguma forma tem que morrer. Ela tem que brotar algo diferente. É a planta, né? Você planta lá um coco, por exemplo. Aquele coco veio lá. Se ele não brotar, se ele não morrer, ele não brota. Ele tem que sumir, ele tem que. Aquela carcaça tem que sumir para ele virar uma planta exuberante. Entendeu? E semelhantemente, nesse sentido. Ou seja, o resumo dessa parte tem que haver uma transformação. Como exatamente? Não sei como exatamente vai ser, mas essas são as figuras que a gente... Ele dá uma explicação lógica do assunto aí. 51. Você não leu ele, mas você deve ler. Vamos continuar. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, ou seja, um corpo incorruptível, imortal. Aqueles que morreram, ele automaticamente vai ser ressuscitado e glorificado. Mas o que estiver vivo, ele tem que ser transformado. Ele tem que ser transformado. Porque se você levar uma pessoa, mesmo crente, frio, mesmo aquela pessoa temente, santifica, se ele for com esse corpo para o céu, ele vai ser saudado daqui. Então ele precisa ser transformado, porque ele vai falar assim, nem todo vai dormir, nem todo vai morrer. Né? O crente não vai morrer. Né? Nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Ele repete a mesma palavra no 52, né? Os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós temos que ser transformados. Esse corpo corruptível, ele tem que ser transformado em corruptível. Senão ele sente saudade daqui. Entendeu? A carne e o sangue não pode herdar. Não pode herdar. Porque se a gente pensar, a gente citou ali vários casos de pessoas que foram ressuscitadas, né, na Bíblia. Essas pessoas ressuscitaram, mas não num corpo incorruptível. Ressuscitaram no próprio corpo, no próprio corpo corruptível. Morreram de novo. Né?
E tiveram esse privilégio, né? Não sei se. Hum, é, é. E olha aqui, eu acho interessante no versículo 51 que Paulo fala assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo podia ter falado assim: nem todos dormirão, mas todos serão transformados. Eu vejo quando ele coloca aqui o nós, né? Que ele está se colocando junto, né? Aqui eu vejo nisso que ele estava realmente esperando o arrebatamento, né? Ele sabia que podia vir a qualquer momento. A iminência, né? Que a gente chama de iminência. Vamos continuar então, 54, só para a gente acabar. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte, o último inimigo que é ser aniquilado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, ele está quase que fazendo uma citação da outra carta que ele escreveu, né? Falando sobre o salário do pecado é a morte. Aqui ele fala que o aguilhão da morte é o pecado. Então, ele vai terminar falando exatamente isso. Ó, a morte, ela vai ser derrotada. E através é o Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória, né? E, portanto, irmãos, sede firmes e constantes. Está falando para a gente hoje também. Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Não precisa ter medo da morte, né? Porque a morte, ela vai ser derrotada. Daqui 10 anos, para mim que tem, você que tem 20 e poucos, 10 anos é tranquilo. Mas para a pessoa que já está com 90, daqui a 10 anos, qual que é a esperança? A esperança é isso aqui. A esperança é saber que nós vamos passar dessa para melhor. É isso que traz esperança. Né? Porque uma pessoa, quantas pessoas de 100 anos você vê andando por aí? Não é mesmo? Então é isso aqui. É esse entendimento da vida que nós seremos ressuscitados, nós seremos um lugar melhor, é que dá esperança a gente. Porque senão a gente vai entrar em depressão à medida que o ano passa. À medida que a idade vai chegando, a gente vai desesperar, num certo sentido, se a gente tiver essa convicção de que nós estamos caminhando para algo melhor do que isso aqui. Porque ele vive, possa crer no amanhã. É como voltando. Isso. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque ele fala aqui da morte, o poder da morte. Né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Nós não podemos vencer a morte no sentido de não morrer. Mas vencer a morte no sentido de ressuscitar. Entendeu? Nós não podemos vencer a morte no sentido de não morrer. Eu não vou morrer. Nós não podemos vencer a morte nesse sentido. Nós não podemos vencer a morte no sentido de ressuscitar na vida de Cristo. Não é para sempre. Como Paulo fala lá no versículo 19 que a gente leu, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não seja mais miserável. Não espere em Cristo só nesta vida, né? É isso que trazer para os irmãos nessa noite. Que o Senhor possa acrescentar. Um detalhe aqui, versículo 58, diante de toda essa informação sobre morte, verdade da morte, a morte é um inimigo forte, um inimigo poderoso, que Cristo ainda não venceu ela no sentido assim, de aqui de lá. Ele fala que os inimigos devem ser a morte. Quando ele fala de todas essas verdades aqui, ele chega no versículo 58, ele traz exortações extraordinárias. Ele vai falar para nós assim, portanto, meus amados irmãos, sede-se
constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sede constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom. Entendeu? Mesmo diante dessa nossa, da nossa fragilidade diante da morte. Ele nos convida a isso. Seja sempre abundante da obra do Senhor. Que o nosso trabalho não é vão. Há recompensa. Você está sofrendo pelo Evangelho, não é à toa. Você está passando dificuldade por causa do nome de Cristo, não é à toa. Não é vão. E é isso que essa mensagem trazer para os irmãos essa noite. Amém. Só o que fazemos para o Senhor é que permanece. Né? Essa luta toda que a gente tem aqui, sabe que isso tudo vai dar. E o que fazemos para o Senhor é Que o Senhor possa acrescentar aquilo que não foi, que por acaso não falamos. Agradeço a oportunidade também aos irmãos.